Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todo o povo celestial. Hoje nós queremos compartilhar a palavra com o título A Vontade de Jesus. A gente volta à nossa série de Lucas, falando sobre a vontade de Jesus. Nós precisamos ir até Jesus. Quando nós estamos diante de Jesus, esse é o momento em que a nossa vontade se encontra com a vontade do Senhor. É o momento em que podemos submeter a nossa vontade à vontade do Senhor. A gente vê Jesus fazendo isso no texto que a gente leu hoje. No finalzinho, Jesus ele vai para um lugar isolado para que ele possa orar. E Jesus ele está se submetendo à vontade de Deus Pai. Ele tem esse momento com Deus. E é o que nós precisamos fazer. A gente vê hoje um homem cheio de lepra, né, coberto de lepra, ou seja, todo cheio de feridas, com sinais claros de que ele tinha hanseníase, né? E a doença é justamente a perda da sensibilidade. Então, a pessoa não sentia dor, né? Então, mesmo havendo um problema no corpo, em alguma parte do corpo, não sentia dor. Então, não sentindo dor, ela não consegue se tratar desse problema, né, que a dor está apontando. E não podendo se tratar, acaba que a parte do corpo, a pele, alguma parte, ela acaba apodrecendo, né? E era conhecido como lepra, né? E esse homem estava coberto de lepra. E a gente vê esse homem tomando uma coragem, com uma vontade, força de vontade estupenda, porque naquela época, se alguém leproso se aproximasse da multidão, a multidão, as pessoas que não tinham essa doença, eles tinham o direito, eles tinham a possibilidade de apedrejar essa pessoa, porque eles poderiam ser contaminados. Então esse homem cheio de lepra, coberto de lepra, ele vai até Jesus, ele se prostra diante de Jesus, né? Ele se humilha diante do Senhor, ele se aproxima a ponto de Jesus, estendendo a mão, poder tocar nesse homem. Ele roga: se quiseres, podes purificar-me. Então nessa frase, a gente consegue observar que ele entende que ele precisava ser curado. Ele reconhece a sua doença, ele reconhece a sua condição impura, ele reconhece que ele necessita da purificação, e ele não só isso, mas reconhece que tem alguém que pode purificá-lo, que é Jesus. Por isso que ele vai até Jesus. E nessa frase, né, se quiseres, né, conotam várias coisas. Uma delas é que ele se submete à vontade de Jesus. Senhor, se tu quiseres, podes purificar-me. O meu desejo é de ser purificado, mas se tu quiseres, eu posso ser purificado. E nessa expressão, ao mesmo tempo, a gente entende que ele reconhece que Jesus tinha capacidade. Porque se ele fosse para qualquer outra pessoa e dissesse: se quiseres, podes purificar-me, a pessoa não poderia purificar, mesmo querendo. Mesmo que a pessoa tivesse boa vontade, mesmo que fosse alguém com poder aquisitivo, com conhecimentos de medicina da época, não tinha capacidade. Mas Jesus, ele tinha essa capacidade, e esse homem reconhece a capacidade de Jesus de purificar. Então ele se prostra com o rosto em terra e roga: se quiseres, podes purificar-me. Então Jesus, ele acolhe esse homem, né? Ele estende a mão e acolhe. Então, a primeira vontade que a gente vê sendo expressa de Jesus no texto de hoje é que Jesus quer que o homem seja curado e purificado. A gente vê que Jesus ele tem a vontade. Por quê? Ele estende a mão, ele fala: quero, seja purificado, né? E o estender a mão não é pouca coisa. É um gesto simples de estender a mão e tocar nele. Mas lembrando que era uma doença altamente contagiosa, né? Esse homem ele estava à margem da sociedade. Ele era excluído da sociedade e com razão, por causa da sua condição. Mas Jesus ele toca, ele faz questão de tocar nesse homem. Teve uma ocasião em que 10 leprosos foram até Jesus e Jesus falou: vai se apresentar um sacerdote, né? E no caminho eles são purificados, né? Jesus cura à distância, né? O CAD, né? É o online, não é semipresencial assim. Vai lá que vai ser curado e no caminho eles são curados.
Jesus ele tinha o poder de curar esse homem com fala tranquilamente. A gente viu há umas semanas atrás também o servo do centurião sendo curado, né? Mas aqui Jesus faz questão de estender a mão e tocar nesse homem. Jesus acolhe esse homem. Jesus toca nesse homem. E é um gesto simples que tem um grande significado. É um gesto de acolhimento, é um gesto de generosidade. E o toque é muito importante. E que nós possamos receber o toque de Jesus. Que nós possamos receber o toque de Jesus. No domingo passado nós fomos à Missão Sena. E durante 60 dias, no período mais frio do ano, a Missão Sena, que faz diversos trabalhos, durante esse período frio, eles acolhem 60 pessoas, 60 não, durante 60 dias eles acolhem pessoas, cerca de 30 homens, que estão em situação de rua, para que eles sejam abrigados, para que eles possam chegar no final da tarde, tomar um banho, jantar, depois ter um período de culto devocional, né? As igrejas fazem rodízio para isso. Depois eles dormem numa quadra de tênis, lá num salão que eles usam como quadra de tênis não, quadra de esportes e onde eles fazem cultos também. Eles dormem lá com colchão, com cobertor. E aí de manhã eles tomam café, tem uma devocional e eles vão para a rua de novo. E enquanto o pessoal estava terminando de preparar a janta, eu fui ajudar o Isaac a preparar o equipamento de som, tal, porque a gente ia ter um louvor, ia ter uma palavra. Aí depois que a gente arrumou, eu vi que o pessoal pegava xadrez, essas coisas, para conversar, né, jogo de cartas, tal. Aí eu sentei com um homem e eu perguntei, eu posso jogar com você? Eu não sei jogar, mas posso jogar com você? Ele falou, eu só sei mexer peças também, mas ele me deu um cheque em menos de 10 movimentos. E aí no segundo jogo, né, eu pensei, nossa, eu não tenho chance contra ele. Aí eu comecei a puxar papo. Eu falei, qual que é a sua história? E aí ele começou a falar e claramente ele tinha bebido, né, tinha ingerido bebida alcoólica e acho que não foi pouca quantidade, porque mesmo após o banho, eu não sei se ele já tinha escovado os dentes, mas a cheira era forte. Mas aí ele, conversa vai, conversa vem, ele foi missionário. E por problema de bebidas, ele acabou perdendo a esposa, a família, o ministério e tudo mais, né? E aí, no meio a gente teve que interromper, porque a janta ficou pronta, né? Quer dizer, antes da janta, a gente tinha um período de culto e devocional, então... Aí eu falei para ele, né? Ufa, hein? Essa vez eu ia ganhar, hein? Você foi salvo, mas... Nada, eu estava perdendo assim feio, mas antes, né, de me despedir, eu falei, olhando para os olhos, eu falei, eu não sei como você se enxerga, como as pessoas te enxergaram naquela época, como te julgaram, mas eu quero que você saiba como Jesus olha para você. Falei isso olhando no olho dele, né, como Jesus ele vem aqui para perdoar os seus pecados, né, e se você entende que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, você se torna filho de Deus. Então eu quero que você olhe para você mesmo como Deus olha para você pela cruz de Cristo Jesus. E aí ele ficou todo emocionado, tal. Depois, no final da janta, tal, eu dei um abraço. Mas isso impacta muito as pessoas, né? Eu tenho servido um ministério de refugiados, né? E lá tem pessoas abrigadas também, né? Brasileiros, né? Em condição de abrigo também. E aí eles vêm, pedem oração, e diferente do albergue, às vezes o aroma agradável, assim, é bem intenso, né? Se vocês me entendem, assim. Assim, é tão forte que às vezes depois do culto lá, eu chego em casa, a minha esposa, você tá fedendo, vai tomar banho. Aí tá bom, eu vou lá tomar banho, trocar de roupa. Mas aí eles vêm, pedem oração, eu converso com eles, eu abraço, a gente conversa. E é um gesto muito simples, mas eles se sentem acolhidos, né? Tem uma expressão em inglês que eu não sei exatamente como traduzir para o português, mas é algo assim, I acknowledge you, né? Eu tenho conhecimento da sua existência, eu reconheço a sua existência, eu vejo você, né?
E como isso impacta a vida das pessoas? Como isso impacta a vida das pessoas? Isso, na verdade, qualquer ser humano, né? Qualquer ser humano que é fácil de ser estereotipado, as pessoas julgarem ou pré-julgarem, quando você olha, quando você toca na vida da pessoa, elas são abençoadas, né? E a minha oração é que a gente seja tocado por Jesus, que a gente receba o toque de Jesus. Jesus acolhe esse homem cheio de lepra, né, numa situação que não era para ser acolhido, não era possível ser acolhido, né, certamente não era agradável de se ver, mas Jesus, ele toca, ele faz questão de estender a mão e tocar nele e diz: quero, seja purificado. E imediatamente ele é purificado. E a expressão, né, purificar no original tem o sentido de purificação física, mas também pode ser usado no sentido moral também, de purificação, ou ser livre do pecado e da culpa do pecado. E também tem o sentido de declarar puro, né, declarar limpo, né, num sentido levítico também. Então, Jesus, ele purifica esse homem, né, para que ele possa ser reinserido na sociedade, para que ele possa viver como um humano, não sobreviver, mas viver de maneira normal, para que ele possa glorificar a Deus, para que ele possa testemunhar, né? Então, mais uma vez, Jesus, ele quer que o homem seja curado e purificado. Eu digo que Jesus, ele quer que nós sejamos purificados e curados. Então, em resposta à vontade do Senhor, nós necessitamos nos apresentar diante de Deus, para que a nossa vontade se submeta à vontade do Senhor. A necessidade de reconhecer que necessitamos de purificação, a necessidade de reconhecer que Jesus tem a capacidade de nos curar. E a segunda vontade que a gente vê de Jesus é que o testemunho seja dado de forma correta. Desculpa. Depois Jesus, ele ordena: não conte isso a ninguém. Quando ele fala não conte isso a ninguém, o que vem a seguir é muito importante, né? É como se a gente falasse, né, para uma criança: presta atenção, né? Para de falar, presta atenção, né? A gente está falando isso porque o que vem a seguir é importante, né? Como quando eu era criança e ia comprar pão e leite, né? Minha mãe mandava na padaria para comprar pão e leite, né? Poderia muito bem falar: ó, toma esse dinheiro, não vai comprar doce, não vai pro fliperama. Quem sabe o que é fliperama e já denuncia a idade, né? Mas vai direto para a padaria, compra pão, checa o troco e volta, né? E eu era tão obediente que eu ficava preocupado com o troco que uma vez eu esqueci o pão e o leite, né? Aí eu voltei correndo assim, aí só tava o padeiro rindo assim, esperando eu voltar lá para pegar. Mas aí o que vem a seguir é importante. Então quando Jesus fala não conte isso a ninguém, é porque ele tem um propósito, né? E qual que é o propósito? Para que sirva de testemunho, para que ele possa testemunhar da maneira correta. Como? Vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou. Então quando ele fala não conte isso a ninguém, não é que isso se torne um segredo. Eu não vejo dessa maneira. Mas eu entendo que Jesus quer que testemunhe de uma maneira correta, né? Por quê? Pela lei de Moisés, se uma pessoa tinha lepra, o que acontece quando ele é curado, eventualmente? Ele tinha que se apresentar ao sacerdote, que examinava se realmente o seu corpo estava purificado, ele oferecia sacrifícios e ele é reinserido na comunidade. Então, para que tudo isso ocorresse de acordo com a lei, era necessário que esse homem, ao invés de contar para as pessoas, apesar do seu ímpeto, da sua alegria, da sua euforia, né, era necessário que ele fosse primeiro ao sacerdote se apresentar e oferecesse sacrifícios ao Senhor. É como se, nos dias de hoje, alguém que foi curado fosse ao médico, vai fazer uma tomografia, ver se realmente foi curado, né? Foi curado do câncer, então vai lá examinar, ver se realmente não tem nada, não tem nenhuma célula cancerígena.
Se teve uma torção no estômago, eu sempre esqueço o nome, é um nome difícil, mas se tem uma torção no estômago e agora a médica viu que não precisa fazer mais uma intervenção cirúrgica para, distorcer, vai tirar uma radiografia para ver se realmente tá tudo ok. Depois vai para o pastor, testemunha e glorifica a Deus, vai celebrar, vai oferecer ofertas de sacrifício ao Senhor de gratidão. Os coreanos, eles têm um costume de, quando tem um milagre, quando tem um acontecimento grande, quando, sei lá, o filho entra na faculdade e tal, eles ofertam para a igreja. É um sinal singelo de gratidão ao Senhor. E Jesus, ele queria testemunhar de que ele veio cumprir a lei. Ele não veio ignorar, não veio revogar a lei. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei. Só que o que acontece? Esse homem, ele, em vez de ir ao sacerdote, ele sai espalhando, para as pessoas. E essa notícia foi se espalhando cada vez mais, de modo que as multidões começaram a ir até Jesus para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Nesse mesmo relato em Marcos, no final de capítulo 1, ele mostra que, por causa desse acontecimento, Jesus não pôde entrar publicamente na cidade. Então, o que a gente pode entender disso? Que provavelmente quem conhecia a lei de Moisés, quem era mais próximo da lei, os mestres da lei, as autoridades principalmente, eles teriam pensado, esse homem foi curado, beleza, mas ele se apresentou ao sacerdote? Ele não se apresentou ao sacerdote. Então, dali para pensar, Jesus ele não cumpriu a lei, não orientou esse cara a se apresentar, era 2 palitos. Então, por isso pode ser que provavelmente Jesus não pudesse entrar na cidade publicamente. Ou seja, o ministério de Jesus foi prejudicado. O que não quer dizer que ele interrompeu ou deixou de dar a continuidade do seu ministério. Pelo contrário, a multidão vinha até Jesus, de todos os lados. Mas é necessário que a gente se submeta à vontade do Senhor. É necessário que a gente testemunhe corretamente. Por que nós somos purificados? É só para satisfação própria? É só para aliviar a nossa dor? Não, é muito mais do que isso. A gente estava compartilhando no microgrupo de discipulado sobre sonhos. E uma coisa que acabou sendo um ponto de conversa, um ponto de tensão é o meu sonho, das minhas ambições, daquilo que eu quero versus o sonho de Deus. Como é que eu vou entender qual que é o sonho de Deus? Como é que eu vou me sujeitar ao sonho de Deus? E a gente entendeu que, mesmo sendo um bom aluno, mesmo sendo um bom profissional, a gente pode glorificar a Deus. Mesmo tendo uma boa família, dando condições de sustento para a família, a gente pode glorificar a Deus. Mas a nossa intenção a fazer isso, aquilo que a gente almeja lá no fundo, a maneira que a gente faz isso, glorifica a Deus ou pode deixar de glorificar a Deus. Então, quando nós somos purificados, é para nós podermos viver normalmente. Quando somos purificados, é para podermos ser inseridos ou reinseridos à comunidade. É para podermos exercer nossas funções, exercer nossos dons e talentos que somos purificados. Nós somos purificados para que nós possamos, a partir de então, servir outras pessoas, e não viver para mim mesmo. Somos purificados para podermos glorificar a Deus, e somos purificados para testemunhar o poder de Deus. E é necessário fazer isso da maneira correta. Não abrir mão do Evangelho. Vira e mexe, vira a moda ser gospel, ser evangélico, ser cristão. Para o bem ou para o mal. Mas muitas vezes o que acontece é que tem gente que tira a parte que é desagradável dentro da mensagem do Evangelho. O confronto com o pecado, com as nossas idolatrias, com o nosso egoísmo, com a nossa ganância, as expressões culturais que são expressões do pecado. As pessoas evitam confrontar essas coisas para que o Evangelho, a mensagem do Evangelho seja mais palatar, ao gosto das pessoas do mundo.
não vale a pena. Eu não diria que não tem o seu valor, né? Porque, assim, enfim, eu creio na misericórdia de Deus, mas nós precisamos pregar o Evangelho por completo, né? Nós precisamos pregar o Evangelho como um todo, né? Eu já disse isso no púlpito, mas tem coisa que para mim não é fácil pregar aqui no púlpito. Eu não gosto de ficar confrontando as pessoas, né? Não é da minha personalidade, assim, não é do meu feitio, mas se precisar, eu vou confrontar. E não só isso, eu mesmo tenho pecados, né? E eu apontar para os pecados no púlpito, para mim, não é fácil também, porque, assim, meu teto é de vidro, né? Também. Eu tenho as minhas incongruências, as minhas hipocrisias e as minhas dificuldades que eu coloco diante do Senhor também. Mas eu preciso pregar o Evangelho, né? Por que às vezes eu falo dos meus pecados? Para vocês saberem que eu sou gente como gente, qualquer pessoa, mas para vocês entenderem que a graça de Cristo Jesus, né, se manifesta nas nossas vidas. Onde, né, abundou o pecado, superabundou o amor de Deus, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. Para que a gente entenda quem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para que a gente possa submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então, se esse homem, né, que era cheio de lepra, ao primeiro momento ele se submeteu à vontade de Deus, ao segundo momento também ele deveria ter se sujeitado à vontade de Deus. Então, concluindo, né, qual que é a nossa resposta em relação à vontade de Jesus? Agora sim, esse slide. Que a nossa resposta em relação à vontade de Jesus, né, seja... Não, isso, obrigado. Que nós possamos nos apresentar diante de Jesus para que a nossa vontade se submeta à vontade do Senhor. Muitas vezes a mensagem do Evangelho que é pregada é antropocêntrica. Sabe, vocês já ouviram a expressão, você é o ponto fraco de Deus, você tem o mesmo valor de Jesus, não está certo. Por quê? Quem que é o centro do universo é Deus. Quem que é o protagonista da mensagem do Evangelho é Deus. Mas na sua misericórdia Ele nos salva, Ele nos redime. A gente merece o pecado mesmo, eu mereço o inferno. Quer dizer, a gente não merece o pecado, a gente merece o inferno por causa do pecado. Eu mereço o inferno. Mas se eu sou salvo é pela graça de Deus. E quem é o protagonista da história da salvação, quem é o protagonista da Bíblia, não é o ser humano, é Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Então, nós precisamos entender que Jesus, Ele é o nosso Senhor. E se eu entendo que Ele é nosso Senhor, se eu entendo que Ele é bom, então eu posso submeter a minha vontade à vontade do Senhor. E não preciso ter medo disso. No microgrupo a gente até brincou, né? Que tem gente que tem medo de fazer essa oração, tem medo que Deus mande para a África, fazer missão, lá para o deserto do Saara, lá nos cantos, né, do Tibete, sei lá, para fazer missão, lá no ermo, assim, lá na Antártida, assim. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente pode confiar na vontade de Deus. Você pode confiar na vontade de Deus. Isso pode querer significar você mudar de profissão, mudar de país, pode ser, mas pode significar você estar onde você está, fazendo o que você está fazendo, mas de um jeito diferente. Fazer isso orando primeiro. Até mesmo com relação a namoro, a casamento, né, para os jovens. Vocês já oraram pelo seu futuro cônjuge? Não só para que Deus prepare um futuro cônjuge, mas que você seja preparado para isso, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa. Nós precisamos sujeitar a nossa vontade à vontade do Senhor. E, em segundo, como nós podemos responder à vontade do Senhor? Devemos testemunhar da maneira correta em acordo com a palavra de Deus. Falar sem medo. A gente viu o que aconteceu alguns dias atrás, né?
Pelo que parece, né, o Charlie ele era cristão. O que aconteceu foi também por causa do seu posicionamento político, né, de conservadorismo. Vale a pena dizer que o evangelho é muito maior do que uma posição política, mas ele quando ele tinha oportunidade, ele pregava o evangelho e parece que é genuíno mesmo, assim, né, pelas mensagens, pela postura dele, pela humildade, pela graciosidade, né, da postura dele também. Mas às vezes a gente tem medo de ser cancelado, a gente tem medo de ser prejudicado, né? Que a gente possa colocar isso diante de Deus também. Isso também é um privilégio. Nós sermos perseguidos, não pelos nossos erros, não pela minha falha, mas por causa do evangelho. Isso é um grande privilégio e certamente Deus vai nos recompensar por isso. Então, que nós possamos nos submeter à vontade de Jesus, que é o melhor para nós. Vamos ter um tempo de oração. Convido a equipe de louvor a vir à frente. Quero convidar